A saga de A Bruxa de Blair volta mais uma vez aos cinemas, porém hoje em Vídeo Mistério nós iremos conversar sobre a verdadeira história que deu origem à inspiração do primeiro filme. Para nós começarmos a conversar sobre a lenda que deu origem ao filme, teremos que voltar para o ano de 1771, quando foi fundado no interior dos Estados Unidos o pequeno vilarejo de Blair. Sendo assim, 14 anos após essa fundação, o vilarejo prosperou normalmente, até que no fim de 1785, uma mulher que vivia no local, Ellen Cudworth, foi acusada de bruxaria, onde algumas crianças disseram que ela as levava para sua casa e tirava sangue dos seus próprios corpos. Sendo assim, ela foi presa, levada a julgamento, não esses julgamentos comuns que nós temos como nos dias de hoje, com direito a advogado, defesa e etc e tal. Porém, os próprios aldeões a julgaram, expulsando ela daquele local, levando-a para o meio da floresta em pleno inverno e assim a deixando ali à deriva, sem comida, sem cobertas ou nada que pudesse realmente estar a confortando dentro de todo aquele frio, o que certamente deve ter causado sua morte, talvez até mesmo por hipotermia. Mas dizem que ela se afogou depois de cair na água gelada enquanto andava na floresta à noite. Depois desse ocorrido, passaram-se exatamente quase 2 anos, quando as coisas começaram a ficar verdadeiramente feias ali naquele vilarejo. Todas aquelas crianças que acusaram Ellie, inclusive também os adultos que participaram do julgamento, começaram a desaparecer misteriosamente, sem deixar nenhum tipo de pista. Já começando a florescer a lenda da Bruxa de Blair, todos os outros moradores desse então vilarejo fizeram um pacto de nunca mais mencionar por ali o nome da bruxa. Muitos anos se passaram e um novo século havia surgido. E foi assim que no ano de 1809 que um misterioso livro surgiu com o nome de O Culto da Bruxa de Blair. A única edição dele está bastante destruída e mal pode-se ler seu conteúdo, mas pequenas partes ainda são legíveis e nos revelam que ele conta a história de Ellie, a bruxa que foi abandonada na floresta para morrer. E a seguir eu vou ler aqui para vocês alguns trechos que foram encontrados neste livro, onde um de seus parágrafos diz: a velha horrorosa arrancou a cabeça do menino do corpo e manchou toda a igreja com o sangue quente dele. Notei que um dente de cão surgia na perna dela. Outro parágrafo diz: dentro dos buracos da falada parede encontraram diversas marionetes, feitos com gravetos e pedaços de pano, todos sem cabeça. Já em outro, continua narrando do seguinte teor: despertando em uma noite, ele viu claramente uma mulher entre o berço e as camas ao lado, olhando sobre ele. Ela desapareceu, e ele encontrou todas as portas da casa batendo. Logo viu a mesma mulher na mesma aparência novamente, e disse: em nome de Deus, o que você é? Ela caminhou para longe, em seu lugar havia uma poça de sangue. Já no ano de 1825, o condado deixou de se chamar Blair para se chamar Brooksville, o que parecia que iria acalmar um pouco as coisas, talvez até mesmo por essa mudança de nome, mas não foi exatamente isso que aconteceu. Todo mundo começou a entrar em polvorosa quando nesse mesmo ano uma criança desapareceu. Constatada a morte dela, fez com que todos temessem a volta da bruxa, pois no mês de agosto daquele mesmo ano, 11 pessoas assistiram uma menina de apenas 10 anos morrer afogada no riacho Taupe East. Todos que assistiram o terrível acontecimento
Dizem que viram claramente uma mão pálida brotar da água e puxar a menina para a morte. O corpo dessa garota jamais foi encontrado e, para piorar um pouco mais, o rio foi obstruído por madeiras e gravetos que misteriosamente apareceram ao redor da margem, como se alguém ou algo quisesse dificultar o prosseguimento das buscas. Depois disso, a cidade viveu uma época de calmaria. A lenda da bruxa foi quase esquecida por todos, mas apesar de 60 anos terem se passado, sem que acontecesse nenhuma tragédia, parece que a maldição estava apenas adormecida e, em 1886, ela voltou com uma força jamais vista antes. Robin Weaver era um menino de 8 anos, morador da cidade de Brooksville, que um dia, no passado, já havia se chamado Blair, como nós já dissemos aqui. Mas, apesar do lugar ter mudado de nome, a Floresta Maldita ainda estava lá, esperando algum desavisado. E, para o azar de Robin e sua família, ele acabou se perdendo em uma tarde, e quando a noite chegou, o garoto não retornou, fazendo todos temerem pelo pior. E assim que a notícia do desaparecimento do garoto se espalhou pelo local, uma equipe de busca foi organizada para tentar pelo menos achar alguns vestígios do pobre garoto. Sendo assim, 5 caçadores, armados inclusive, partiram juntos para dentro da floresta da Bruxa de Blair na tentativa de encontrá-lo. E pensaram com eles o que poderia acontecer, sendo que estamos os 5 aqui, armados e juntos. Absolutamente nada. E assim partiram. Mais de um dia se passou e o grupo de busca não retornou, muito menos o menino sumido. Pensando que talvez os homens estivessem perdidos, talvez por causa da noite, ou quem sabe a floresta poderia tê-los enganado, por esse motivo, uma segunda equipe partiu em busca da primeira, e ainda acreditando que poderia achar o pequeno garoto. Porém, depois de algumas horas de busca, os primeiros homens foram encontrados, mas àquela altura eles eram apenas pedaços, pois todos tinham sido estripados e suas vísceras estavam espalhadas pelo chão. Ainda estavam com os rostos deformados e as mãos amarradas. Vendo aquela cena infernal, o segundo grupo partiu de volta para a cidade, tentando encontrar ajuda para remover o que havia sobrado dos corpos. Porém, para a surpresa de todos, os mortos simplesmente haviam sumido do lugar que foram encontrados. E nas folhas restava apenas um pouco de sangue seco. As buscas foram encerradas imediatamente, pois o pânico e a temerosidade tomou conta de todos, inclusive a própria segunda equipe de busca se negou completamente de estar indo atrás. Afinal de contas, ninguém queria ter aquele mesmo destino inexplicado que os primeiros caçadores tiveram. E o pobre garotinho Robert Weaver jamais foi encontrado, para desespero de seus pais. Durante muitos anos, poucos ousaram entrar na floresta, temendo por suas próprias vidas e a lenda da bruxa, que permanecia viva na mente de todos. Contudo, em 1925, 12 anos depois de ter ido morar na cidade de Brooksville, Rustin Parr resolveu construir uma casa no meio da mata e em um lugar que ficava a mais de 4 horas de caminhada da cidade. Muitas pessoas pensaram: puxa vida, esse cara está completamente maluco. Ele vai morar no meio dessa floresta mal assombrada, onde terríveis coisas já aconteceram, e sozinho ainda por cima. Mas se passou algum tempo, não adiantou nem o alertarem e a sua cabana já estava pronta. Durante algum tempo, Rustin ainda permaneceu na cidade e, afinal de contas, ele trabalhava em uma loja de ferragens com seu tio. Mas devido à morte da tia, a loja foi fechada e seu tio foi morar em outro lugar. Sem mais nada o que fazer por ali, ele foi morar de vez no meio do mato e cada vez menos era visto em Brooksville. Dizem que chegou a um ponto onde ele aparecia na cidade apenas 2 vezes ao ano. Como tinham se passado muitos anos dos acontecimentos, os atuais moradores daquela época simplesmente começaram até a acreditar que todas aquelas histórias
eram simplesmente contos mal contados ou mal resolvidos que possivelmente pudessem ter se tornado até mesmo uma espécie de lenda quase urbana, digamos assim. Afinal de contas, nós estamos falando aqui de um vilarejo de 2 séculos atrás e que aquilo não se passava simplesmente de uma história mal contada. Até que em 1940, passados 15 anos que o Rustin tinha construído aquela cabana no meio da floresta, a cidadezinha estava pacata até demais, quando no dia 13 de novembro daquele mesmo ano, a vida mansa de Brooksville ficaria agitada e Rustin Parr deixaria de ser um maluco do mato para se tornar suspeito de terríveis crimes. Naquele mesmo fatídico dia, Emily Rowlands saiu para a rua, o que sempre fazia normalmente para brincar com seus amigos. Porém, nessa tarde, ela foi chamada por um homem que a observava já há algum tempo. Quando a menina chegou perto, foi pega com força e sua boca tapada pela mão, não conseguindo emitir nenhum som. Assim, Emily foi pega sem conseguir sequer pedir socorro. A garota foi carregada até a floresta, onde foi amordaçada, tendo suas mãos e pés amarrados. E durante horas ela foi carregada como um saco de batata nas costas do homem, até que chegaram a uma casa no meio do nada. Por um tempo, Emily ficou jogada no chão, choramingando, enquanto seu sequestrador estava em outra parte da casa se arrumando. E quando ele retornou, um ritual macabro começou, onde ela e mais 7 crianças estavam sendo oferecidas como uma espécie de oferenda. A menina teve seu corpo cortado em diversos lugares com uma faca, onde símbolos estranhos eram desenhados, e seu crânio foi esmagado com força, gerando um traumatismo craniano. Durante horas ela sofreu aquela tortura, até que seu pequeno corpo perdeu as forças e morreu. Emily estava toda ensanguentada e cortada, quase irreconhecível. Menos de um mês depois, no início de dezembro, Kyle Broad, um menino que também vivia em Brooksville, saiu para brincar e não voltou para casa. Ele também foi levado para a maldita casa no meio do mato, mas não foi morto, nem oferecido em um ritual. E a tortura que ele viria a sofrer seria pior do que qualquer dor física. E como eu disse lá atrás, depois do sequestro e o assassinato da pequena Emily, outras 6 crianças da cidade foram sequestradas, passando pelo mesmo tipo de ritual. Já Broad teve que assistir tudo, vendo as crianças serem mortas por aquele monstro. O coitado do garoto tinha que ficar em um canto da sala onde os assassinatos ocorriam. Ele ouvia tudo, inclusive ele conta que Rustin falava com uma mulher enquanto cometia os crimes. Chegou até perguntar se o garoto também a ouvia, mas ele respondeu que não. Será que Rustin Parr conversava com a lendária bruxa de Blair enquanto matava essas crianças? E no meio de um desses rituais, o Kyle Broad acabou se aproveitando de um descuido do Rustin, onde ele conseguiu fugir para a floresta e ainda chegando até a cidade bastante fadigado, bastante cansado e principalmente assustado. Ao chegar por lá, seu testemunho foi a chave para a descoberta do criminoso que estava sequestrando as crianças. Os corpos dos 7 mortos foram encontrados embaixo da casa de Rustin, todos em decomposição avançada. O terrível assassino também foi encontrado, onde foi levado a julgamento e enforcado na própria cidade de Brooksville, exatamente no dia 11 de novembro de 1941. Todos achavam que a maldição da bruxa de Blair tinha se acabado por ali, mas poucos esperavam que o destino do único sobrevivente a esse massacre seria totalmente sombrio. Já com 20 e poucos anos, no ano de 1957, Kyle Broad, o único sobrevivente, foi internado em um hospício depois de ter sido preso várias vezes por vagabundagem, e durante anos ele foi sendo jogado de um manicômio para o outro, sempre causando problemas com ataques de raiva e delírios. Em 1961, depois de receber a refeição do dia, Kyle pegou a colher de madeira que recebeu para comer e começou a raspá-la no chão, até que ela ficou pontiaguda. Com a arma pronta, ele enfiou bem fundo no seu próprio pulso, rasgando a sua carne e suas veias.
fazendo o sangue jorrar para todos os lados enquanto a vida ia deixando seu corpo. Assim morreu sangrando até a morte, o último amaldiçoado de Bruxville, e o trabalho da bruxa estava completo, pois todos os envolvidos com aqueles ritos satânicos tiveram uma morte macabra. E hoje é claro que muitas pessoas visitam Bruxville principalmente pelo filme de 1999, onde se deu a entender que aqueles 3 estudantes de cinema tinham se perdido realmente naquela floresta, dando sequência a toda essa lenda, ou toda essa maldição da Bruxa de Blair. Porém, como eu já comentei várias vezes lá no meu outro canal, onde eu falo somente sobre cinema, o Cine Bobagens e Videotapas, isso foi uma grande trama muito bem feita, apoiada nessa lenda que nós contamos hoje em Vídeo Mistério, que conseguiu convencer muita gente naquela época, inclusive eu. Afinal de contas, nós não tínhamos tantos recursos de pesquisa como nós temos hoje, né? Leia-se internet, esse mesmo canal que nós estamos conversando aqui um com o outro. E quando fizeram se tornar real uma história que tinham encontrado fitas reais de pessoas desaparecidas, juntando com essa lenda que nós vimos hoje, pegou realmente muitas pessoas, fazendo com que a história da Bruxa de Blair vivesse até hoje, retornando inclusive aos cinemas, como eu disse lá no início do vídeo, nesse ano de 2016. Você quer saber a respeito do filme? Eu não vou contar aqui não. Eu apenas vou deixar o link na descrição para que vocês vejam lá no meu outro canal. Eu vou deixar do preview, onde eu falo por que o filme deu tão certo nesse ano de 1999, e também o review do filme de 2016 que eu assisti algumas semanas atrás, para quem tiver curiosidade de assistir também. Combinado? Não esqueçam de se inscrever aqui no canal Fato Notícias. Procurem também pela playlist que eu também vou deixar aqui na descrição, onde tem todos os vídeos da série Vídeo Mistério, e principalmente participar comigo nos comentários. Combinado? Um grande abraço e até breve.